Ora por nós, pastor, em nome de Jesus. Amém, oremos. Michel. Senhor Deus maravilhoso, Michel. Pai. Eu quero te agradecer, Michel. Papai amado, Papai querido, por permitir-nos estar fazendo a segunda etapa desse estudo, Pai. Que o Senhor ilumina nossas mentes, Senhor, para podermos entender cada palavra que vai ser dita. E abençoe todos os nossos colaboradores. Em nome de Jesus, Pai. Abençoe a pastora Leninha, que vai trazer a palavra. Te louvo e te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Seja tudo para a honra e glória do Senhor, né? Estou feliz de estar de volta. Esse trimestre a gente vai ter uns temas aí bem inspirados pelo Espírito Santo, né? Temas que nós precisamos na nossa vida cotidiana cristã, né? E hoje nós vamos começar falando de santidade e vida cristã. E aí o nosso texto base, ele está em 1 Pedro 1:15-16. Só que a gente não vai ler ele agora, tá? Desculpa, pastora. 1 Pedro o quê? 1:15-16, pastora. Não entendi. 1 Pedro 1:15-16. Oxe. Não, acho que é João. Eu anotei errado. Peraí, gente. Não tem 1 Pedro 15. Então, eu tava vendo isso aqui, então, isso que eu perguntei. Nossa, gente. Mas começando, Eu anotei errado. mas começando aquele que vos chamou, Isso. sendo vós também santos em todas as vossas maneiras de viver. É esse mesmo, pastor. Tá onde? Peraí, gente. Aquele ser de santos, porque eu também sou santo. Não é Pedro, não é 1 Pedro. Não é, mas esse também tem Eu referência, anotei tá? errado. Ai, Jesus. Mas tudo bem, vamos lá. É esse sim, pastora. Ser de santos como eu sou santo. É, então, 16. ele tá onde? Ah, 1 Pedro 1, 1 15-16, É. gente. Ai, gente, tô doida. É 1 Pedro 1, desculpa. 15-16, é esse mesmo. Só que aí a gente vai começar, antes da gente ler o nosso texto base, a gente vai começar falando sobre o significado dessa palavra santidade. E aí eu busquei em duas fontes. Eu busquei no dicionário Aurélio, que é o dicionário da língua portuguesa, e busquei também no dicionário bíblico, que é o dicionário que eu tenho aqui, que é o da Bíblia, dicionário da Bíblia de Almeida, né? No dicionário Aurélio, o significado da palavra santidade está assim, ó: santidade é definida como a qualidade ou estado do que é santo, envolvendo pureza e virtude. Refere-se à condição de ser santo e viver em conformidade com a lei de Deus. Isso está lá no dicionário Aurélio. No dicionário bíblico, está lá: atributo de Deus Pai, Filho e Espírito, pelo qual é moralmente puro e perfeito, separado e acima do que é mal e imperfeito. Aí tem algumas referências, falando dessa santidade do Senhor, né? De coisas separadas aos santos, que é Êxodos 15:11, que eu deixei separado aqui para a gente ler. Diz assim: ó Senhor, como é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que operas maravilhas? Salmos 29:2 também fala da santidade do Senhor, que diz assim: tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai ao Senhor na beleza da santidade. E tem tantos outros textos que falam, né, da santidade do Senhor, da perfeição do Senhor. Tem também Hebreus 12:10. E aí tá lá também assim, ó: qualidade do membro do povo de Deus, que
o leva a separar dos pagãos, no caso, no Antigo Testamento, daqueles que não eram judeus, né? Hoje, para nós, seria quem não aceitou a Jesus, quem não é cristão, né? E não seguir os maus costumes deste mundo, pertencer somente a Deus e a ser completamente fiel a Ele. E esse pertencer somente a Deus e ser completamente fiel a Ele, a gente tem uma referência lá em 1 Tessalonicenses 3,13. Deixa eu buscar aqui. Se alguém achar primeiro aí, pode ler, tá? Cadê você, Tessalonicenses? Fugiu da minha Bíblia? Aqui, Deus. 3,13. Diz assim: a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença do nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo em todos os seus santos. E também tá lá, no Antigo Testamento, separação, quer dizer, separação de coisas ou pessoas para Deus ou para o culto. Eram santos os sacerdotes, tá lá em Levíticos 21, 6 a 8, os nazireus, Números 6, 5, 8, a cidade de Jerusalém, Isaías 52, 1, o templo, Salmos 11, 4, os altares, os óleos e os utensílios do culto, Êxodos 30, 25, 29, e os sacrifícios, Êxodos 28, 38. Então, esses são os dois significados da palavra santidade, tanto no dicionário Aurelium quanto no dicionário bíblico, né? E aí a gente vê que no dicionário Aurelium não foge muito da palavra de Deus, né? Não foge muito o significado da palavra santidade da palavra de Deus, né? A Jéssica postou essa semana algo bem interessante, né? Que a lei do homem, aquilo que é cabível de pena, né? Pena jurídica, de que vai para cadeia, essas coisas tudo, tem tudo a ver com os mandamentos que o Senhor deixou para nós, né? Então, nós vemos aí que no dicionário a palavra santidade, ela vem de encontro com a palavra de Deus, né? Não foge daquilo que o Senhor fala que é santo, né? E aí, depois da gente falar sobre esse significado dos dicionários, aí sim eu gostaria de ir lá pro texto, que é o texto base, tá? 1 Pedro 1, e eu anotei certo aqui, ó, eu que li errado, 1, 15, 16. Essas coisas acontecem depois dos 40, né? Normal, quem nunca? Né, pastora? 1 Pedro 1, 15, 16. Quer ler, pastor, pra gente? Beleza. 15. Mas como é santo aquele que vos chamou, sendo vós também santos em todas as vossas maneiras de viver. Porquanto Cristo está, sede santo, porque eu sou santo. Isso aí, pastor. O primeiro ponto que eu queria deixar claro, que a santidade para o cristão, ela não é opcional. Ela não é opcional. Não é uma opção. Né? Sede santos, porque eu também sou santo. O Senhor nosso Deus falou isso. Pedro repetiu isso, que está escrito lá em Levíticos, tá? Essa passagem. Então, nós não temos a opção de não sermos santos. A santidade para nós não é algo opcional. Nós temos que ser santo, porque aquele ao qual nós seguimos, representamos nessa terra, aquele ao qual nós entregamos a nossa vida é santo. Nós somos chamados para viver de acordo com os padrões de Deus. Nós somos chamados para refletir o caráter de Deus, o caráter de Jesus. Então, é um compromisso que nós temos com Ele. É uma entrega de obediência ao nosso Deus. Ele não falou assim, olha, então vocês têm a opção, vocês podem não ser santos.
Não, nós temos que ser santos, nós temos que ser irrepreensível. E aí, quando nós normalmente estamos no mundo, né? Ou até mesmo cristãos, eu já ouvi falar que, que só Deus é santo. Mas a palavra fala que nós temos que ser santificados. Que nós temos que ser santificados nele. O Senhor, só Deus é santo, puro, perfeito, né? Nós buscamos a santidade. Não quer dizer que nós não vamos pecar. Mas há uma diferença de um pecado deliberado, né? Um pecado, como é que eu vou falar? Proposital, né? Do que nós crentes, nós cristãos, nós pecamos e digamos que sejam pecados acidentais, os quais nós estando em Cristo, nós nos arrependemos e não tornamos a fazer. Pode falar, pastor. É como se... Vamos pensar aqui. E de uma forma bem funcional. A gente vai trabalhar, cada um tem uma qualificação, um perfil. Isso. E aí você entra numa empresa chamada Empresa de Jesus. O padrão, o perfil das pessoas que trabalham nessa empresa, elas precisam seguir um padrão. Esse é o padrão. Ter o próprio... ter em todo o procedimento o caráter de Cristo. Ok. Quando você fala assim, a gente peca e a gente às vezes realmente... E a gente vai pecar porque a gente vai estar sempre em processo de santificação, a gente está dizendo o seguinte, que mesmo que a gente esteja nessa empresa, nesse mundo, né, existe um Senhor que governa nossas escolhas. Então, não é que a gente é perfeccionista, ou que a gente vai ficar isolado, ou que a gente se alistou, a gente quis trabalhar nessa empresa, a gente entrou nesse exército, a gente vai seguir o padrão, a gente vai entender essa cultura, essa questão, né, de seguir esse modelo, mas entendendo que a nossa forma de viver, o mundo vai perceber que tem um Deus, um Senhor, alguém que governa o que você faz, entendeu? Não dá para viver fazendo gambiarra, para se beneficiar, agir de forma incorreta, querendo ganhar vantagem, algo que não represente seu caráter, então, entendeu? Ofendendo, mentindo, não sendo manso. Então, assim, quem é santo carrega nas suas palavras, nas suas atitudes, no seu pensar, nas suas relações, o caráter de Cristo, o modelo de Cristo, ainda que não seja integral, porque nós estamos em processo, em ensino, né? De uma santidade, de santidade, um processo de santidade, mas tem que ter uma diferença. Não é tentar ser Deus, mas refletir Deus em um mundo que não tem. Né? E aí, pastora, eu coloquei aqui, ó, sede santos, que este era um mandamento muito bem conhecido de todos quantos conheciam o Pentateuco, as leis, né? Lá em Levíticos 11:44, diz assim, Pastor, pode falar, pastor? Deixa eu falar só um fato que aconteceu comigo e com a pastora hoje. Amém. Nós descemos do trem, tinha uma passarela longa para ir para o hospital. E um rapaz passou por nós, nunca vi aquele rapaz, nós nunca vimos. A paz do Senhor, irmãos. Eu acho que ele deve ter visto alguma coisa em nós, né? A identidade de Cristo, não é verdade, pastora? Pastora? Ela não quer falar. É a identidade do Senhor, pastor, que ele viu em vocês, porque os santos se reconhecem. Né? Às vezes é interessante isso, porque às vezes a gente vai em certo lugar, não fala para ninguém que eu sou pastora, né? Não fala para ninguém que, deixa eu ficar escondidinho aqui, mas não tem como você ficar escondidinho, porque os santos se reconhecem, né? Como se diz, nós carregamos o brilho de Jesus, então quem carrega esse brilho também reconhece em nós, né? Lá em Levíticos 11:44 diz assim, ó, eu sou o Senhor, vosso Deus, portanto, vós vos consagreis e sereis santos, porque
Eu sou santo, e não vos contaminareis por nenhum enxame de criaturas que se arrastam sobre a terra. E do Levíticos 19:2 também, e tantos outros versículos no Pentateuco. Então era uma chamada para a santidade. As pessoas eram chamadas a seguir esta lei de santidade. Com a vinda de Jesus para nós, não diminuiu, não mudou o que Deus esperava. O que Deus esperava do povo dele lá, ele espera de nós aqui. Né? O que Deus pedia para o povo no Antigo Testamento, que eles tinham que ser santos, no Novo Testamento eles tinham que ser santos, e hoje nós temos que ser santos também. Não mudou, né? Isso não mudou, né? A gente entende quando a gente começa a se aprofundar na vida de Jesus, né? Naquilo que Jesus vem ensinar para nós, né? Que ele não aboliu a lei, mas ele deixou a graça para nós, mas a graça é um pouco mais, né? Mais profundo, né? Não é tipo assim banal, é mais, como se diz, é mais profundo. A régua sobe mais, né, pastora? Isso, ela relacionamento. É muito mais sobre ser. E quando nós temos relacionamento com o Senhor, nós somos santificados nele, sabe? Nós somos santificados nele. A santidade, como a pastora falou, é um processo contínuo e não um evento único. E aí a gente pode buscar uma referência lá em 2 Coríntios 3:18. Quem achar primeiro aí pode... Pastora, se a senhora lembrar de mais alguma referência, vai falando pra gente, tá? Tenho uma aqui. Leia a sua que eu olho a minha. Eu leio. 3:18? 3:18. Posso ler? Pode, pastor. Mas todos nós, com a cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem como o Espírito do Senhor. Então é uma busca contínua, é um processo contínuo a busca pela santidade. É um crescimento progressivo na semelhança de Cristo com o auxílio do Espírito Santo. Pastora, tem outra referência, né, pastora? Pode falar? 2 Coríntios 7. 2 Coríntios 7. 7:2, se eu não me engano, peraí. 7:1. Vamos lá, 2 Coríntios 7. 7... Olha lá. Purifiquemos de toda imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Então, Novo Testamento, né? Velho, claro. Antigo Testamento, Novo Testamento, né? Tá falando aqui, que nós temos que ser diferenciados, nós temos que ser santos. Então, tá muito claro assim, aqui, purifiquemos de toda imundícia da carne, ou seja, o que nos corrompe, e do espírito, o que nos eleva, aperfeiçoando a santificação no temor a Deus, ou seja, no modelo que é Deus, no temor de Deus. Então, assim, como referência. Como referência. Né, como processo de purificação, como você está falando, né? Tudo que contamina seu corpo, teu espírito, se aperfeiçoa a santidade no temor de Deus. Então, se você crê nele, se você... Esse temor é mais no sentido de crença mesmo, tá? Não é de ter medo, não. É de reverência, de ter reverência, referência, de crença, nesse sentido, entendeu? Então, assim, não dá para falar de santidade sem falar de integridade, sem falar de caráter. Obediência. Entendeu? Não tem como falar de santidade sem falar dessas transformações de mudança de conduta. Não tem como falar de santidade sem falar dessa separação, de olhar e falar, isso daqui, é corrompido, não é legal, entendeu? Não tem como. E quem faz a vontade de Deus acaba fazendo essa separação do que é imoral, entendeu? Do que do que é impuro. Não tem como. Você quer ser mais que os outros. Não, é natural. Você vai conviver com pessoas, vai viver em paz com todo mundo, para ser santo, mas sabendo que sem santidade ninguém vai ver Deus. E é muito sério isso. Por isso que não é opcional. Quando você fala não é opcional, é porque sem santidade ninguém verá Deus. E se a nossa busca é essa, nós precisamos saber o caminho dessa busca, entendeu? E é um processo, pastora, que não é um processo passivo.
né? Michel, fecha essa porta, por favor. Não é um processo passivo, é um processo que requer esforço de nós, né? É um processo pessoal, que nós temos que resistir o pecado buscando a santidade. Em Hebreus 12:14 diz assim, ó, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, que a pastora acabou de falar. Isso. Sabe? É isso. Então é um esforço meu, é um esforço pessoal meu, é um esforço pessoal da pastora, é um esforço pessoal da mãe, do pastor Luiz, da Eliane, da Bazé, da Lorena, do Wellington, né? É um esforço pessoal de cada um, a cada dia vencendo o pecado e buscando a santidade no Senhor, né? E aí eu coloquei... Porque a nossa natureza, ela é pecaminosa. Pecaminosa. Ela luta contra isso. Nós pendemos para a carne, né, pastora? Nós pendemos para o pecado, né? E não vamos assim ser hipócrita e falar, o pecado ele é muito atrativo. Ele não se apresenta como um bicho, como coisa ruim. Ele se apresenta como coisa boa, como coisa gostosa, como coisa boa, né? Então, é nós que temos que identificar e lutar contra, né? Essa é a nossa batalha. Essa luta é nossa. Nós temos que buscar essa santidade para que quando Jesus vier, né, nós podemos estar com ele, né, para que nós possamos ver a Deus. É nós que temos que buscar isso, né? E aí eu coloquei aqui alguns passos e princípios para a santificação. Não que tenha assim, nossa, tem um manual, eu vou seguir esse manual e eu vou ser santo. Não, o seu manual é ser atento e perceptível ao Espírito Santo de Deus, porque ele te conduz, né, aquilo que é verdadeiro, ele te conduz aquilo que é puro, ele te conduz ao Senhor, ele vai te direcionar, ele vai te dar a direção. Olha, Leninha, não faz isso, porque isso não agrada a Deus, isso é pecado, né? O Senhor pediu para que você fosse santa, como ele é santo. Então, o seu manual é esse. A questão também, pastor, que a santidade de Deus, né, é um espelho. Ela revela os nossos pecados, que a gente nunca nem percebeu. Exato. Então tá tranquilo, por isso que é um processo. Não é você ficar longe do pecado, mas deixar Deus purificar você todos os dias, estar sensível com essa santidade vinda dele, através dele, que te revela, entendeu? Por isso que não tem manual. Não tem. Não existe um manual assim, né, pastor? Mas algumas dicas aí, digamos que sejam umas dicas, vai. Primeiro, reconhecer a necessidade para a santificação, né? A santificação começa em reconhecimento de que somos pecadores e precisamos da graça de Deus para viver uma vida santa. É isso. E isso a gente acha em Romanos. Bora lá para Romanos 3, 23. E aí tem uma outra referência. Romanos 3, 23 diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Carecem, ou seja, são necessitados, necessitamos, né, pastora? Necessitamos, somos carentes, né? E 1 João, do 8 ao 10, versículo 1, do 8 ao 10, 1 João. Quem achar primeiro aí, gente, pode ler, vamos participar. Alguém? Primeiro João, do 8 ao 10? 1 João 1, capítulo 1, do 8 ao 10. Será que é isso aqui que eu sei? Aqui tá, deixa eu ver, aqui tá escrito assim, não era ele a luz, mas para que é isso? É o 1 João aí, mãe? É. Deixa eu ver, peraí. Acho que eu tô com João errado. Não é o Evangelho de João, é o 1 João, lá no final da Bíblia. É isso. É isso mesmo? Tá, peraí. Então acho que a minha tradução tá diferente. Não, tô errada, peraí. 1 João, achei. Do 8. 1 João, do 1. 1 João 1, do 8 ao 10. Do 8 ao 10, achei. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos
e nós enganamos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e sua palavra não está em nós. Então nós precisamos e temos a necessidade de reconhecer o quê? Que nós somos pecadores, que nós somos carentes da graça de Deus, que nós somos carentes da graça de Deus. Nós precisamos reconhecer, porque sabemos que o Senhor Jesus, ele é fiel e justo para quando nós pecamos e nos arrependemos. E aí um detalhe que eu sempre falo e eu sempre vou falar, toda vez que vocês me ouvirem falar de arrependimento, eu vou falar sobre isso. Arrependimento é diferente de remorso. Quando você se arrepende, você não volta a fazer. O remorso é aquela dorzinha que dá na hora, você vai lá, pede perdão, daqui 5 minutos você está fazendo a mesma coisa. Então, se nós não somos capazes de nos arrependermos por nós mesmos, então nós temos que pedir ao Espírito Santo de Deus, ao nosso Senhor Jesus, que Ele coloque no nosso coração o verdadeiro arrependimento. Para que nós não vivamos enganando a nós mesmos. Porque isso é um engano a nós mesmos, porque o Senhor, Ele nos conhece. Né? E quantos não vivem se enganando a si mesmos, porque ao invés de se arrepender genuinamente, buscar santificação em Deus e buscar o perdão dos seus pecados, vem somente o sentimento de, ao invés de se arrepender, vem somente o remorso, o sentimento de remorso, né? Isso não condiz. Então nós precisamos reconhecer, somos pecadores, somos carentes da graça de Deus, né? Para me santificar, eu preciso me arrepender. Porque eu me arrependendo, a palavra fala que o meu Senhor Jesus, ele é fiel e justo para me purificar de todos os pecados. Quer acrescentar alguma coisa, pastora? Não. Essa palavra é linda, né? Graças a Deus, que ainda existe esperança para nós. E, nossa, como nós somos privilegiados, né, pastora? Quando a gente fala de santidade, parece que é muito pesado. Né? Nossa, que palavra pesada. Estão querendo me fazer crente, estão querendo... Não, gente, de verdade não. Na verdade, quando ele fala lá em Efésios, né, eu acho que a gente tem que revestir do novo homem, isso é uma identidade nossa, é aquela história, é a mesma história da empresa. Eu quis entrar nessa empresa e eu sou nova, é a identidade de quem nasceu de novo. E o novo homem foi criado para quê, gente? Para refletir a glória de Deus, refletir Deus em tudo que ele possa fazer. Aí eu vou voltar naquela história, através da verdade. E a verdade dele é o quê? Ser santo. E a verdade dele é o quê? Fazer com que nós, todos os dias, mude nossos padrões de vida, de pensamento. E para que a gente mude as nossas escolhas diárias. Muda o que mais que eu posso dizer? Para que a gente possa rever o que a gente fez. Por isso que tem o Espírito Santo. Para moldar nosso viver todos os dias. Aí ele é fiel e justo. Olha que coisa linda. Se pecardes... Ele é fiel, ele é bonzinho, ele é bom e justo para te perdoar, porque ele... Imagina, vamos parar de colocar Jesus no lugar que ele não está. Jesus se fez carne, ele sabia o que nós iríamos passar. Exato. Ele passou por essas tentações, ele viveu a isso. Então, não é algo que não existiu para ele, para poder estar hoje para nós. Mas por isso que não está tão longe de nós chegar até esse molde. Obviamente que é uma jornada, obviamente cada religião fala de um jeito, né? Cada religião fala de um jeito, pode perceber, mas é espiritual, é uma forma nova de pensar, é uma forma nova de se motivar, de mudar. Não adianta, é isso, é mudar a forma de agir. E é algo que a partir do momento... Com base de quê? Arrependimento, renovação diária. Todo dia. Pecado, todo dia. Todo dia. E é algo que acontece naturalmente quando nós verdadeiramente nos entregamos ao Senhor, né, pastora? Quando nós decidimos por Jesus, né? Verdadeiramente, quando nós
queremos sim refletir a glória de Deus, quando nós decidimos caminhar com Ele verdadeiramente, é algo que acontece gradativamente e naturalmente. É natural. É naturalmente. Você começa a perceber coisas que antes para você não tinha tanta significância, antes para você era tão comum, sabe? Porque você vivia lá naquele padrão do mundo, naquela ideologia, né? E era normal. E hoje, quando você começa a viver com o Senhor, que você olha, você fala, não, isso não é legal, isso não é normal. O que tem que ficar muito leve pra gente, pastora, é que santidade não é um peso. Não. E sim um privilégio de mudança de vida, de caráter. Eu até posso te dizer, pastora, que, porque como santidade não é a ausência de pecado, né? Às vezes tem pessoas que não é só do mundo, não é só sobre o mundo, é sobre geral, é sobre estar na igreja e não ter arrependimento, é sobre estar na igreja e não entender a santidade de Deus, não reconhecer seu próprio pecado, é estar na igreja. Eu acho que é mais voltado para nós aqui, é estar na igreja e não ser levado a uma humildade de falar, poxa vida, eu não conhecia, fazer igual o Jó, eu só conhecia você de ouvir falar, mas hoje eu ando contigo e entendo que você faz parte de uma natureza santa e eu preciso ser igual com você, eu preciso me moldar a você, eu preciso me chegar a ser como você nessa terra, porque eu tenho uma missão, e essa missão é para formar a grande comissão, trazer outras pessoas a essa consciência, mas não de um padrão de culto, não de um padrão de cristão, não adianta, não é só sobre isso, é de viver uma nova vida, uma nova forma de se proceder, entendeu? É muito mais profundo do que... Porque hoje nós estamos vivendo numa sociedade muito corrompida. E se nós não nos levantarmos com... E assim, tirando essa palavra santo, mas como corretos, como íntegros, como verdadeiros, nós vamos nos corromper? Sim. Entendeu? Exato. É aquilo que eu falo, é uma condição nossa para mudar a sociedade, para mudar as pessoas. Então, qual que é a sua missão? Servir a Deus para que as pessoas vejam Cristo em mim, para que elas possam querer desse Deus, para que elas possam ser melhores como esse Deus. A gente precisa entender o propósito de tudo que a gente está fazendo aqui. Entendeu? Porque se você for olhar, não é o que a sociedade quer, não é o que a sociedade aceita, não é o que o meu chefe um dia chegou em mim e falou assim, beleza, você tá fazendo esse seguro aqui, mas eu te dou 55 mil para você colocar, pôr uma cláusula e indenizar uma pessoa. E aí eu olhar para a cara dele assim, e faltar 55 mil para me indenizar meu apartamento. E falar não. Então é muito mais sobre isso. É muito mais além do que estar na igreja ou ser crente. Até porque, né, Jesus também, ele deixou a receita do bolo, né, de como fazer isso, né? Ele deixou tudo muito marcadinho e deixou que independente de você tentar, de você seguir os passos de Jesus, você tentar ser o espelho dele, você vai ser traído, você vai ser humilhado, você vai ser de tudo quanto é forma prejudicado. Então, mas Jesus deixou a receita certinho de como chegar ao Pai, né? Então é assim, tá aí, né? Tá aí, tá o exemplo, deixou o caminho certinho, a trilha certinha para a gente seguir, né? Para se santificar. É isso. E aí, interessante que o Wellington falou, né? Que vamos ser perseguidos, vamos ser apunhalados, vamos ser rejeitados, vão falar mal de nós. Mas e aí, como é que a gente vai reagir com relação a tudo isso? Qual vai ser a nossa reação, né? Vamos reagir de acordo com o que a palavra nos ensina, refletindo o caráter de Cristo? Né? E as pessoas estão a todo tempo nos testando, gente. Sempre. Guardem isso no coração de vocês. Seu filho te testa, sua esposa te testa, a empresa te testa, seu cliente te testa, todo mundo. O cara que está colocando a gasolina lá no posto está te testando, entendeu?
todo mundo está te testando a todo momento. E aí, como que você ministra aqui uma verdade, que é a palavra de Deus, que é santa, viva, não se negocia, e você negocia um monte de coisinhas. E eu, uma vez, vi uma ministração que ela falou assim, a gente não tropeça em blocos grandes, a gente tropeça em pedrinhas. Pedrinhas pequenas, que a gente mesmo. Entendeu? Então, é isso, é sobre essa santificação, é sobre esse modelo, é sobre isso, é tirar também essa parte, sabe? Que ninguém vê, que é pequenininha, que você fala, isso aqui não tem... Tem, entendeu? Porque é o que você falou, você vai ser caluniado, você vai ser vão rir da sua cara, vão te escandalizar, vão te desmoralizar, mas aí é uma questão de posicionamento, você entendeu? Eu vou dormir com minha consciência em paz, eu vou dormir sabendo que eu fiz o correto. Então, é muito mais profundo do que viver uma religião, ser santo. De verdade, para mim, isso deveria ser padrão, entendeu? Natural das pessoas, entendeu? Só que não é. E é por isso que é Jesus, porque Jesus é isso aí. Por que a religião com Jesus a vida com Jesus é tão simples e a gente tem que ficar repregando? Porque elas te complicam muito. Porque se a gente conseguisse assimilar a simplicidade de viver com Jesus, como Jesus, não seria tão complicado assim. Aí a gente tem que ficar dando uma volta, fazendo um molde, preparando um sermão, preparando um negócio, porque se as pessoas ouvirem isso, elas vão se chocar. Gente, é isso. 1, 2. É isso, ponto. E sim, você vai ser caluniado, sim, você vai ser apedrejado, sim, você vai passar um monte de perrengue. É sobre isso. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quem se posiciona tem que estar preparado para passar por tudo. Uma vez que a gente se posicionar, a gente vai ter retaliação. Tanto posicionar para o bem ou para o mal. Acabou. Sim. Se posicionei, eu levantei a mão, falei, eu tenho uma opinião, acabou, já era. Vai ter gente que vai te apoiar, vai ter gente que não vai. É sobre isso. E outra também, né, a vida faz isso com a gente. Sim. E a gente vive tão bem fazendo isso em outras coisas. E aí, quando chega na hora de ter Jesus, a gente quer ficar... Não existe, cara. Está errado. Tá certo? Radicalmente. Jesus era radical. E não adianta a gente querer ficar, não sei o quê. Não, Jesus era radical. E por isso era tão simples, porque era objetivo. Né? E é importante isso, né? Ser objetivo. A santidade, ela é objetiva, ela não é negociável. Assim como a pastora pregou que a palavra também de Deus não é negociável. Não tem essa de negociar Jesus. Pastora, é assim, estar com Jesus é estar num processo de maturidade. Exato. Se você conhecer Jesus, você vai ter confronto. Todo confronto te leva à maturidade. A crescimento. É isso. É isso. Também, né, pastora? Quem não quer ser confrontado, existe um monte de evangelho na mamadeira diluído com água. Tem um monte de gente aí pregando isso e tá tudo bem. Né? Massageando o seu ego, falando que você vai ser vencedor, que você nasceu para vencer, faz um monte de música, não precisa mudar seu caráter não, fofo, continua fazendo um monte de coisa errada, bate na tua mulher em casa e à noite você tá lá na igreja falando que você é cristão, entendeu? Né? Isso não é ser santo. Não. É muito sobre isso. E é aquilo, né, pastora? A gente está sendo... quando nós nos declaramos cristãos, nós estamos sendo observados o tempo todo. O tempo todo. Por que vamos lá, por que tá, tipo assim, hoje você fala que você é cristão, não causa mais o mesmo impacto da época da tua avó, por exemplo? Não causa. Na época da minha avó, você falava que você era crente, as pessoas abriam a porta da casa para falar, tá chegando uma crente, alguém que a gente tem que respeitar, essa mulher é uma mulher de Deus, ela não vai dar calote, ela não vai roubar minha casa, ela não vai enganar, ela vai vir orar, Deus vai operar. Você tá entendendo, pastor? Eu vim de um momento onde o evangelho era tão sério, onde as pessoas eram tão respeitadas, e de repente eu olhei isso aqui em 80, foi caindo 90, foi piorando, e agora eu vejo o caos que é. Você fala que é pastor, você fala baixo. Nem sou pastor, eu não falo pra ninguém. Você sabe por quê? Porque você é chacota, você é ladrão, entendeu? Você, não são os piores, adúltero,
Mas Os por que piores isso, codinomes pastora? que tem. Porque as pessoas perderam, se desviaram da rota e Desse acharam processo, que desse processo que é o não básico. precisa Aí mais. você fala assim, o que você está ensinando lá na sua escola bíblica? Santidade. Você é louco? Nós estamos ensinando a inteligência emocional sobre santidade. Você percebe? Aí você... Oi? Inteligência emocional não existe. Né? Você percebe? Não, eles começam a maquiar, entendeu? Algo que é básico. Sabe aquela coisa? Você come arroz, feijão, uma carne, uma salada, você vai emagrecer? Então, é sobre isso. O básico vai funcionar, cara. Né? E aí a gente quer meter um monte de coisinha achando que não vai funcionar. Funciona, o básico funciona, pastora. O básico funciona. Come 3 vezes por dia, arroz, feijão, carne e salada pra você ver se você não vai emagrecer. Né? É isso, cara. E uma fruta. Então, entendeu? É isso. E aí, bebe água. Gente, é o básico que funciona. O corpo não muda. Jesus também não mudou. E nem vai E mudar. quando ele fala de processo de santidade, quando a pastora traz assim, ó, Levíticos, Isaías, Mateus, Coríntios, né, que você falou, Efésios, fala dessas palavras, é a vontade de Deus, tá lá, entendeu? Tá muito claro. Aí você fala assim, poxa vida, a gente tá falando de viver uma coisa tão simples e a gente não consegue. Por que a gente não consegue? Porque a gente está rodeado de gente que não consegue e a gente acaba vivendo o padrão das pessoas que não conseguem. A gente é isso. E se a gente não levantar a mão e militar mesmo e falar, pode parar, e desculpa, como meu pai falava, né? Pagar dobrado a retaliação, né? A gente não vai sair do lugar. A gente vai continuar. Porque é o que eu falei. Não adianta, a gente está cheio de gente e vazio de palavra. Não vai adiantar. A gente precisa prestar muita atenção nas coisas que a gente faz, né? Por isso que você tá dando uma aula aqui, você fala, mas de novo isso, cara. Não é santo você ficar entrando em site pornográfico. Olha, não é santo você ficar olhando, perdendo seu tempo com coisas que não vão alimentar sua mente. Não é santo você entrar nesse padrão. É isso. Ó, pastora, eu tava vendo, antes de entrar aqui, eu tava vendo um corte de um cara que tava analisando um outro pastor que falou que não podia beber, né? A questão não é beber, a questão é embriagar. Só que você precisa saber seu limite. Isso. Percebe? E aí, como que você sabe seu limite se a gente não tem mais limite? Então é mais fácil falar pro Wellington, você não bebe mais. As pessoas estão sem limite, né? Porque as pessoas não se conhecem, elas não querem se conhecer, elas não querem conhecer esse Jesus que te dá liberdade. Não querem conhecer Jesus que é santo e fala assim, vai lá, você é livre. Só que aí você sabe o seu limite. É isso, as pessoas não querem. Não querem. Não querem obedecer, né? E é um dos pontos, né? A obediência a Deus, a santificação, ela se manifesta na nossa obediência, né? Dos mandamentos de Deus e na prática dos seus ensinamentos, né? A santidade, ela se manifesta na obediência. Não tem santidade sem obediência, não tem evangelho sem obediência, não tem Jesus sem obediência. Não tem. Não tem uma vida cristã sem obediência. Não existe isso, né? João 14,15, a gente tem uma referência sobre essa obediência. Aí é João lá do Evangelho, vamos buscar lá. Quem achar primeiro aí, por favor, pode ler. Eu gosto muito de falar de santidade, sabe? Eu gosto de falar de santidade. Eu gosto de entender que eu posso refletir a glória do meu Deus. Eu gosto de entender que eu posso ser diferente, sabe? Que as pessoas possam olhar em mim, pastora, e falar assim, nossa, tem alguma coisa diferente naquela mulher. Como o pastor falou, sabe? Às vezes a gente nem se identifica nos lugares que a gente vai, a gente fala abaixo que a gente é pastora, porque vem junto, vem o peso, a cobrança, o julgamento, o apontamento, sabe? Mas aí tem situações que mesmo a gente não falando, o Senhor, ele mostra para aquele que precisa, ó, ora por mim, né? Você é diferente, você é cristão, você pode orar por mim? Acontece. E eu vou falar para você, eu gosto de refletir a glória de Deus. É um assunto que eu gosto de falar sobre santidade. Muita gente pode falar que... Pode falar, pastor? Não, pode falar, pastor. Sabe, é um assunto que eu gosto.
14:15. Isso, pastor, que fala da obediência a Deus. Pode ler, pastor. Se me amardes, guardarei os meus mandamentos. É só isso? Cadê? Mas vamos ler antes, né? Se pedis alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amais, guardeis os meus mandamentos. A obediência vem junto com o amor a Deus, né? Não adianta você falar que você ama o Senhor e você não obedece. Não adianta você falar que você quer viver em santidade e você não obedece. Não tem como. Caminha junto, né? Então, Sora, e aí você está no meio, né? Agora você está falando do meio. E qual é o fim de ter essa santidade? Eu te faço essa pergunta. Qual é o fim para que nós tenhamos esse caminho de santidade? Para ficar muito clara a amarração de toda essa conversa. O fim não é ver a Deus, não é estar com Deus, não é morar com Jesus no céu. É entrar naquele grande dia e ele fala assim, eu te conheço. Sheila, você tinha pouca conversa com aquele povo lá, mas eu te conheço. Você errou aqui, mas você pediu desculpa aqui. O fim não é esse? Encontrar com o nosso Salvador e trocar aquela ideia e falar assim, cara, como eu errei, mas você foi fiel e justo para me perdoar, mas eu te conheço. Não é ser conhecido por Deus através desse caráter que foi imputado em nós através dessa transformação diária? Então, tem o propósito até em ser santo. Não é, quero ser santo porque eu quero ser crente. Não, eu quero ser santo porque eu quero ser reconhecido por Jesus. Que ele olha em mim e fala assim, te conheço. Sheila Castro, conheço. Dá trabalho, mas é minha. Lenilda Romana, aquela chorona? Vem cá, minha filha. Mas eu conheço. É sobre isso. É disso que nós estamos falando. Porque se não tiver um começo, meio e fim do que a gente está falando, a gente só vai jogar peso nas pessoas. E as pessoas precisam entender que esse é o processo. Estar com Jesus no céu, morar com Ele lá no céu, encontrar com Ele e ver Ele face a face. Sobre isso, pastora. E é isso. Aí eu terminei aqui que a santidade é essencial na vida cristã, pois reflete o caráter de Deus, não é apenas regras externas, é muito mais profundo, uma transformação interna que molda corações e ações que culmina num testemunho visível de salvação. Isto é a santidade, o propósito da santidade, ver ao Senhor. Sem santidade, ninguém verá a Deus. Sheila, por que eu tô aqui nessa igreja? Por que eu tô seguindo a Jesus? Porque você no grande dia vai ser conhecido dele. Você cumpriu a sua missão na terra, deu tudo certo, ou meio certo, o que deu de errado ele te consertou. Mas você vai ver a Deus. Ele vai te reconhecer como filho, alguém que foi transformado, purificado, num processo de purificação, dia após dia, errando, acertando, até melhorar. Porque o dia que você estiver bonzinho, Jesus não vai vacilar com você, não. Ele vai te levar embora. Vai te levar embora. E é verdade, isso é uma verdade. E outra coisa, né, pastora? Não busca santidade para ver as ruas de ouro. Eu não busco a santidade para ver... Não, eu busco santidade para ver Jesus. O grande propósito da chegada daquele dia não é ver as ruas de ouro, não é ver a cidade santa, é ver Jesus, é sentar com Jesus, é falar assim, olha, é isso. Sabe? Esse, olha, até arrepiou agora. É essa a intenção, esse é o propósito, esse é o propósito da gente crer, isso que aceitar Jesus, ser batizado, viver num processo de diferença, tentar mudar para ser salvo. Não é para ser melhor que ninguém. É olhar e falar, eu não prestava, mas ele me encontrou. Eu amo esse Deus que me encontrou. Me amou todos os dias. Me amparou na misericórdia dele todos os dias. Eu mesmo não sendo tão santo, mas ele me ensinou o caminho da santidade. É isso. Jesus é isso, gente. Jesus é esse paizão que a gente tem. E desde quando, quem tem pai sabe, pai passa sua mão na cabeça, para com essa loucura, pai que é pai chega junto. Pai que cuida, não, filha, pai que é pai que ama de verdade, não passa a mão na cabeça não, pai que ama de verdade corrige,
né? Pai que ama de verdade, quando o filho faz errado, coloca de castigo, que é para ensinar o filho, olha, aqui você errou, né? Tô te corrigindo, é pro seu bem, né? É isso. A gente precisa entender que o exemplo de paternidade é isso, é corrigir, é exortar, é acolher, é amar, é orientar. É falar, filho, olha, isso tá certo, isso tá errado, vem, vamos comigo, você não consegue, eu consigo. Vou comprar um carro, pai, eu te dou metade, não é assim? Te dou metade, você dá a sua metade, porque você vai, né? Eu sempre te ajudando, mas não muda. Não. Porque é o que eu falei, Jesus esteve nessa terra, ele entendeu o que é ser filho, ele entendeu o que é ser pai, ele entendeu o que é ser homem e ser mulher pecador. Não existe aquela coisa de um Jesus que é santo lá longe de nós e nossa, tá muito distante do que a gente tá mirando. Não, é um Jesus próximo que quer falar para mim, para você ser igual a ele. Olha que privilégio, né? O Jesus que ensinaram pra gente é esse cara que é longe da gente, tão distante, ele é tão perfeito que ele é tão distante de nós, ele é tão... E não é sobre isso. Ele está mais perto do que nós imaginamos. Deixou o seu Espírito Santo para que toda vez que a gente der uma vacilada, você fez errado. Então, a gente tem o modelinho ali, né, de seguir. Não tem por que a gente fugir de uma pauta tão importante que vai te impedir de ver a Deus. Né? Não podemos, né, pastora? Não podemos fugir dessa pauta. Não podemos. Bora encarar. A gente não quis entrar nessa empresa. É aquilo que eu brinco. A gente não quis entrar na empresa. A gente não quis botar o crachazinho de JC. Então vamos seguir a regra. O pastor Luiz colocou lá, o JC vai estar na área. Então, JC é sobre JC. É isso aí. Gente, né? É sobre isso, né? Eu acho que a aula foi clara. Alguém tem dúvida? Eu sei que eu falo muito, mas eu vou prometer que eu não ia falar. Eu falou que não ia entrar. Pastora, eu falei que... a senhora pode continuar falando, porque a senhora acrescenta muito na aula, tá? Ajuda muito na aula, entendeu? Não, é porque às vezes, assim, não sei se às vezes a clareza que a gente tem, porque eu nasci na igreja, não é a clareza que as pessoas são obrigadas a ter. E aí, às vezes, eu acho que mas assim, é pra ficar mais claro dentro da nossa realidade, entendeu? Mas não pega isso como peso. Às vezes não é a minha clareza, mas é algo que eu preciso ouvir, pastora. Então tá, porque assim, o que eu quero deixar é a leveza de Jesus. Jesus você presenciou e você viveu e eu não, entendeu? Quando eu conheci Jesus lá atrás, quando eu tinha 13 anos de idade, ainda era um pouquinho, peguei um O que eu quero fazer é a Eliane e o Hélito chegar nos filhos dele e falar assim, andam com Jesus, hein? É muito diferente falar assim, você não vai fazer isso, você não vai fazer aquilo. Mano, se eles entenderam que é Jesus, fica tranquilo, não vai ter como eles errarem. É automático. Jesus está com você, hein, meu filho? Né? Não tem ameaça maior. Não. Que eu tinha todo dia. Né? Todos os dias. A minha avó falava assim, você sabe que tem um anjo, porque a palavra de Deus diz que o anjo acampa ao redor do que os teme e os livra. O anjo do Senhor acampa, tá parado lá, acampado, ao redor do... Eu olhava pra cara dela. Michel, vai queimar seu negócio. Uma palavrinha mais leve pra mim, não, vó? Não tem. Não. Entendeu? Tem um anjo lá acampado te vendo. Né? E é isso que a gente então a gente começa a ter. A gente não é que a gente é forçado a ter caráter, mas a gente é forçado a ter caráter. Porque você fala, caramba, tem um anjo do Senhor aqui, ó, me olhando, né? me guardando, Jesus me livrando. Que pai é esse que deixa um anjo guardando? Então é muito mais sobre gratidão do que sobre peso, irmãos. Diante de Deus, eu não quero pôr peso sobre vocês. É muito mais. A gente aprendeu o evangelho de peso. O evangelho não é. É um Deus que cuida. É um Deus que se revela assim, eu sou leve, eu sou seu pai. De verdade. Entendeu? Não tem que ter. Comigo não tem. Sabe, Jesus é assim, comigo não tem frescura. Chega em mim e fala. Eu vou te ensinar um caminho. Tá tudo escrito lá. De verdade, é isso. Né? E é um Deus que cabe dentro da gente também, né, pastora? E é por isso que ele quer andar com a gente na terra. Porque quando ele chegar lá no céu, a gente já tá treinado a falar com ele, já tá treinado a lidar com ele. Você vai falar,
Nada vai mudar. Por isso que esse tempo aqui na Terra pra gente é treino. É só treino, gente. Né? É isso, que nós possamos ser santos e ansiar, né, pastora? Porque a busca da santidade é um anseio de ver Deus. E é por isso que a santidade, ela faz um fogo na gente, porque a gente quer que, quando a gente começa a pensar diferente, ter essa metanoia, a gente quer que todo mundo tenha. Verdade. E a gente começa a querer, sabe, atingir primeiro as pessoas que a gente ama, todas as pessoas ao nosso redor. É por isso que é o evangelho vivo. É isso, é por isso que é o evangelho. É isso mesmo. Entende? É isso. E aí, alguém quer falar mais alguma coisa, gente? Pastor? Pastor Luiz? Não, tudo que foi falado hoje Glória a Deus. foi mais um grande recompensa no momento que nós estamos aqui. E aí, então, eu quero falar. Eu vou continuar me consertando para sentar na beira do Rio Azul com Jesus. Ô, glória! Aleluia! Consertando. Glória a Deus, glória em glória. Então tá bom, eu também tô na retífica todo dia. Nossa. Todo dia eu paro meu carro e falo, pode retificar esse motor aí que tá podre. Né, todo dia. É verdade. E aí, para encerrar a aula, eu quero deixar um versículo para os irmãos. E eu quero encerrar com esse versículo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Diz assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. O Deus de quem? O Deus da paz. Não é o Deus do peso que quer te santificar, é o Deus da paz. Já para aí, já. Santifique em tudo. Em tudo que você fizer. Então, é linda essa palavra. Para que o que no final que está escrito aí, pastora? Vamos lá. Irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, qual que é o propósito dessa santificação do Deus de paz? Ver a Deus. É isso, gente. Não tem... É o que vos chama. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. É isso. Amém. Amém. Graças a Deus. Glória Amém. a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Próxima aula a gente vai falar um pouco... A gente vai acabar falando de santidade também, porque a próxima aula a gente vai falar dos frutos do Espírito, né? Então, acaba que, né, faz parte, né, pastor? Vamos. Faz parte, amém? Então, glória a Deus por essa aula. Obrigada a vocês que participaram. Oremos para que, né, as pessoas possam se achegar para aprender do Senhor, porque aprender do Senhor não é peso. Aprender do Senhor, né, faz com que nós cresçamos e conhecemos Ele mais. Não tem como a gente conhecer Jesus intimamente. A gente ansiar no nosso coração para ver Jesus no grande dia. Se nós não estudarmos, se nós não buscarmos na palavra, não tem como, gente. Não existe outro caminho, não tem como. Né? Nós só conhecemos a Jesus, nós só conhecemos Deus através da palavra dele. Pode falar, pastor. Eu gostaria de pedir aos membros da Nação de Cristo que participassem dessa aula. Foi um bate-papo tão gostoso. Que nós ficamos tomando conhecimento cada dia mais. Porque nós não somos sábios o suficiente para sabermos tudo. Não. Você pode estar no patamar que estiver, você vai estar aprendendo a cada dia. A cada palavra do irmão, que mais simples que ela seja, é um ensinamento que você vai ter. É sobre isso. A gente precisa de... Aí eu fico olhando, a gente é em 40, por exemplo, a gente não tem nem... Aqui tem 10% da igreja, né? Você olha e fala, meu Deus... Mas eu posso dizer também que 10% da igreja pode fazer um barulho muito tremendo dentro de um lugar, tá, gente? A gente pode mudar toda uma cultura. Exato. Sabia? E assim, eu falo isso com muita propriedade, tá? Porque a gente pode mudar. Muito, muito. E as pessoas, tem muitas pessoas que gostam de prova de vida, né? Gostam de provar e são curiosas pela sua vida. Então, ainda que sejam 10%, e se a gente conseguir mudar uma cultura... Pode ser que eu esteja errado. Nós estamos participando da corrida.
Na corrida, só ganha o troféu os vencedores. A minha palavra final. Não, isso eu concordo com o senhor. Glória Isso a daí é Deus. o mérito de. Não tem nem como eu falar sobre isso. O mérito é lamentável. Agora, eu tô falando de mudança de cultura, do mesma forma que as pessoas conseguem movimentar as coisas ruins, a gente consegue fazer um movimento também para trazer essa cultura de estudo, entende? De entender. Mas ainda mais hoje, que a gente tem tanta informação, a gente é bombardeado de informações e a gente precisa ter uma base sólida para poder confrontar as informações que chegam nas nossas mãos. Porque elas chegam com cara de verdade, jeito de verdade. E se a gente não conhecer a verdade, a gente se engana, entendeu? E não é só a verdade que incomoda, não. A igreja precisa estar preparada para muita coisa. Muita Conhecer a verdade vos libertará. É isso. Ô, Lia, abre aí a sua coisa para me tirar uma foto. Oba, ela vai tirar foto hoje. Não, porque a pastora esquece, né, pastora Leninha? Aí, 1, 2, 3 e sorrindo. Desculpa. Peraí, Helena, agora deu. Glória a Deus. Agora pode orar, pastora. Pastor, ora. Ora, pastor. Amém. Amém. Senhor Deus maravilhoso, Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por permitir mais uma vez, Senhor, estar na tua presença, papai amado, papai querido. Abençoe a todos os irmãos que participaram dessa aula e aqueles que não participaram, Senhor. Toque no coração do teu filho, Senhor, para que ele venha participar, para que ele tenha mais entendimento. Te louvo e te agradeço em nome do Pai e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe vocês, gente. Deus abençoe até a semana que vem. Deus abençoe. Amém.